Boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer o convite, especialmente a doutora Daniela, é um prazer estar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios no manejo clínico da síndrome cardiorrenal, o que precisamos saber. Estes são os meus potenciais conflitos de interesse que não vão interferir na minha apresentação. A definição antiga de síndrome cardiorrenal era que, quando existia um declínio da função renal em vigência de uma doença cardíaca avançada. Ao longo dos anos, nós percebemos que essa visão era uma visão muito simplista, levando em consideração a complexa relação bidirecional entre estes órgãos. E hoje nós sabemos que síndrome cardiorrenal é uma desordem do coração ou dos rins, em que a disfunção aguda ou crônica de um dos órgãos pode induzir disfunção aguda ou crônica do outro. Sabemos que alterações hemodinâmicas, inflamatórias e neurohormonais estão implicadas na síndrome cardiorrenal e que o manejo médico destes pacientes é fundamental para se evitar que o paciente precise evoluir para uma terapia de substituição renal. A classificação da síndrome cardiorrenal acontece em 5 subtipos, tipo 1, tipo 2, 3 e 4, em que uma injúria cardíaca aguda leva a uma injúria renal aguda, é a síndrome cardiorrenal tipo 1. A outra síndrome cardiorrenal aguda é a tipo 3, em que uma injúria renal leva a uma injúria cardíaca aguda. As duas síndromes cardiorrenais crônicas são a tipo 2, em que uma doença cardíaca crônica leva à doença renal crônica, e a tipo 4, em que a doença renal crônica leva à doença cardíaca crônica. E, por fim, a tipo 5, que é a secundária, em que um acometimento sistêmico, como sepse ou amiloidose, leva à injúria tanto cardíaca quanto renal cronicamente. Então, falando sobre a síndrome cardiorrenal aguda, especialmente a tipo 1, nós temos mecanismos como insuficiência cardíaca aguda, levando a uma congestão venosa, alterações hemodinâmicas e não hemodinâmicas, que levam a alterações renais agudas. Sabemos que 1 em cada 4 pacientes hospitalizados por doença cardiovascular apresentam injúria renal aguda, sendo que chega a 47% o número de pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada que evoluem para insuficiência renal aguda, e 15 a 30% entre os pacientes com síndrome coronariana aguda. Já no cenário crônico, então, nós temos aí que a grande implicação de uma doença cardíaca crônica levando a uma doença renal crônica é que a presença de insuficiência renal crônica em pacientes com doença cardíaca crônica está associada a maior mortalidade. E nos pacientes com doença renal crônica, diversas alterações de remodelamento podem acontecer, levando a uma doença cardíaca crônica também. E como manejar esses pacientes? Nós vamos focar aqui principalmente na síndrome cardiorrenal tipo 1, em que a insuficiência cardíaca aguda leva a uma insuficiência renal aguda. Esses pacientes têm síndrome cardiorrenal e congestão refratária. O grande problema de avaliar congestão é que o que nós enxergamos de congestão clínica é uma pequena pontinha de um iceberg gigante, que é a congestão subclínica. Muitas vezes nós não conseguimos identificar que o paciente ainda está congesto. E como manejar esses pacientes? Nós temos que tentar equilibrar a balança entre alívio dos sintomas de congestão e preservação da função renal. Por muito tempo se pensou que dar diurético em excesso poderia prejudicar a função renal. Isso é verdade, desde que o paciente não esteja congesto, porque o paciente que está congesto precisa, sim, de uma boa dose de diurético para conseguir aliviar os seus sintomas. E dentre esses mecanismos, nós sabemos que o aumento da pressão intraabdominal está muito relacionado com piora da função renal. Então, nesse trabalho da Cleveland Clinic, pacientes com pressão intraabdominal aumentada tinham pior taxa de creatinina, e a redução da pressão intraabdominal também implicou em redução dos níveis de creatinina. O mesmo acontecendo em relação à pressão venosa central. Então, pacientes com pressão venosa central aumentada têm uma pior taxa de função, uma piora progressiva da função renal, mostrando que manter o paciente congesto está associado à piora da síndrome cardiorrenal. E isso acontece porque existe um mecanismo que é chamado de resistência diurético nestes pacientes.
O uso crônico de diurético em pacientes com insuficiência cardíaca leva ao remodelamento do néfron. Consequentemente, ocorre uma hipertrofia e uma hiperplasia das células tubulares distais, e isso vai levar a um aumento da capacidade de reabsorção do néfron distal. E isso gera o breaking fenômeno, que nada mais é do que um aumento da absorção de sódio. E nós precisamos lançar mão de diferentes mecanismos para tentar suprir ou para vencer essa resistência diurética, agindo em diferentes porções do néfron para poder vencer essa resistência, tentando reverter as diferentes funções, as diferentes alterações que acontecem no remodelamento desses néfrons diante do uso crônico de diurético. Então, esse documento, publicado em 2019, traz um pouco de estratégias para isso, mostrando aí o papel de onde o diurético de alça age, onde o tiazídico age, antagonista mineralocorticoide, e até mesmo a cetazolamida para aqueles pacientes que têm alcalose metabólica, e que a associação desses diferentes diuréticos pode trazer um benefício por vencer essa resistência diurética. E eles traziam até aqui como uma inovação para 2019 o potencial para o uso dos inibidores de SGLT2 que agem especificamente na reabsorção de sódio. Então, falando um pouquinho das estratégias que nós já conhecemos, nós temos aqui, então, a associação entre os diuréticos. Esse é um trabalho que associou espironolactona, furosemida e mais um outro diurético, ou o tiazídico, ou Tovaptan, por exemplo, mostrando o potencial de associação desses diuréticos, levando a um maior débito urinário em 48 horas e maior perda de peso pela associação de um terceiro diurético ao esquema de tratamento do paciente com IC. Outro cenário bastante interessante é a solução salina hipertônica, especialmente nos pacientes hiponatrêmicos. A solução salina hipertônica foi testada pela primeira vez no estudo italiano, do grupo do Dr. Paterna, mostrando que o uso de solução salina hipertônica aumenta a diurese, reduz o peso, melhora o tempo de hospitalização e tem melhora nos níveis de creatinina. Isso foi comprovado também num estudo brasileiro do professor Vitor Issa, que mostrou uma menor taxa de declínio da creatinina na utilização de solução salina hipertônica, usando altas doses de uma concentração alta de solução salina. Então nada mais é do que ter uma solução concentrada de sódio, que é infundida no paciente e seguida de uma rápida uso de diurético na sequência para mobilizar o líquido do extravascular para o intravascular e, consequentemente, liberar essa quantidade de líquido excessiva para os pacientes. É um trabalho bastante interessante e que traz bastante benefício na prática clínica. Isso motivou a diretriz brasileira a colocar como recomendação 1B o uso de associação dos diuréticos para descongestionar o paciente e 2A o uso de solução salina hipertônica também para o paciente com congestão refratária. Esse é um documento agora, publicado em 2020, mostrando exatamente como a gente deve seguir a ordem de descongestionar esse nosso paciente. A gente começa com o diurético de alça, a gente aumenta a dose do diurético de alça quando ela não é suficiente, associa um diurético tiazídico, e se isso ainda é ineficaz, a gente pode acessar a hemodinâmica desse paciente para ver se não tem sinais de baixo débito ou de resistência periférica muito alta que mereçam o uso de um vasodilatador ou inotrópico, associar solução salina hipertônica e, por fim, a possibilidade de usar a terapia de substituição renal. Falando rapidamente sobre os inibidores de SGLT2, eles recentemente foram descritos para o tratamento da insuficiência cardíaca, e o mecanismo de ação é reduzir a absorção de glicose e sódio no túbulo proximal, gerando maior diurese e natriurese. Esses medicamentos foram testados na IC crônica com DAPA, Heart Failure e APRIL Reduced, mostrando redução de morte cardiovascular e hospitalização por IC. No entanto, como desfechos secundários, ambos mostraram uma preservação da função renal, uma redução da taxa de declínio da função renal com o uso crônico destes pacientes. E, portanto, foram testados no cenário agudo,
como no estudo Amper Response, que embora não tenha atingido o objetivo primário do estudo, mostrou-se uma maior taxa de débito urinário com empaglifosina quando comparado a placebo. E mais recentemente, no estudo Impulse, a empaglifosina foi testada versus placebo e mostrou uma maior taxa de benefícios quando comparada a placebo na redução do desfecho primário composto de morte por todas as causas, número de eventos em IC, tempo para o primeiro evento e melhora da qualidade de vida destes pacientes. Foi superior em 53% das comparações quando comparado ao placebo. E por fim, temos a terapia de substituição renal como uma possibilidade para tratar estes pacientes. No entanto, os estudos são conflitantes e ela deve ser utilizada para os pacientes que são refratários ao tratamento clínico. Portanto, então, para finalizar, nós utilizamos diurético de alça endovenoso. Se o paciente melhora clinicamente, eu mantenho a terapia até a resolução da congestão, transiciono para via oral e monitorizo os sinais e sintomas de congestão. Quando isso não é suficiente, a gente aumenta a dose do diurético, reduz o intervalo das doses, acrescenta tiazídico, pode aumentar a dose de antagonista de aldosterona, usar diurético em infusão contínua, usar solução salina hipertônica, podemos usar acetazolamida nos pacientes com alcalose metabólica e agora, mais recentemente, os inibidores de SGLT2. E quando tudo isso ainda não é suficiente, a gente pode lançar mão da ultrafiltração ou da diálise. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada pela atenção.